E essa noite Deus vai falar contigo. Aleluia, meu Deus. Eu queria que o guitarrista acompanhasse. Se coloque de pé. Aleluia, meu rei. Feche seus olhos agora. E faça uma oração para a sua família, para os jovens. Convide o Espírito Santo essa noite, como ele já se faz presente, a visitar seu lar. Soberano e bendito Deus, te agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Pai. Por o Senhor ter dado mais um dia de vida, Senhor, na tua presença, Pai. Porque se não fosse o sopro de vida, não estaríamos aqui hoje, Pai. Obrigado por esse milagre. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Visita, Pai, cada parentela dela, Senhor. Visita cada parentela dele, Senhor. Visita, Pai, o corpo de obreiro dessa igreja, Senhor. Visita, Pai, cada pastor dessa congregação, Senhor. Visita os missionários, levita, os evangelistas, Pai. Que essa noite, Pai, seja um renovo diferente. Seja algo sobrenatural, Pai, na vida deles, Senhor. Como eles nunca receberam a porção dobrada, a porção que Eliseu pediu, Pai. Nessa noite, Senhor, que eles venham transbordar do teu azeite, Pai. É o que necessitamos, Pai, a cada dia, Senhor, para estarmos na tua presença, Pai. Porque a tua força, Pai, é a nossa alegria, Senhor. Então essa noite, Pai, te convidamos, Senhor, para estar aqui no meio de nós, Pai. Porque a honra, a glória seja tributada a Ti, Pai. Porque santo, 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 só o Senhor. Aleluia, meu rei. Dê uma salva de palmas para Ele. Sem perda de tempo, a Escritura Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Se eu saísse daqui agora, pastor, eu já saí abençoado. Já recebi minha porção. No louvor, o Senhor já falou comigo. Essa igreja é linda. Que igreja maravilhosa. O brilho do Espírito Santo acompanha vocês. É lindo ver os jovens assim, com esse brilho, transbordando de amor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem achou, dê graças a Deus. Graças a Deus. Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provim de um rei. Cutuque seu irmão e diga: a escolha do Senhor. A escolha do Senhor. A escolha do Senhor. Essa noite você é escolhido. Sente glorificando a Ele. Oh, glória! Glorifique. Ô, glória! Porque a glória sobe, a glória desce. Aleluia, meu rei. Estamos aqui diante da palavra santa, a sacrossanta e bendita palavra do Senhor, do profeta Samuel. Quem foi o profeta Samuel? O profeta Samuel foi um filho da promessa, porque Abraão também teve filho da promessa, mas Samuel veio com a promessa de Ana. Ana era uma mulher que não poderia ter filho, e quando teve logo o profeta. E ao passar do tempo, esse profeta, o Senhor veio usando ele na terra. E Israel precisava de um rei. E esse rei era Saul, um homem soberbo,
Um homem que não estava agradando mais o coração de Deus. Um homem que estava passando por prova. Mas ele não ouvia mais o que Deus falava. Ele queria ser eu. O eu dele já estava acima de tudo. Mas com Deus é diferente. Quando Ele quer fazer na tua vida, não há ninguém que possa pedir. Quando Deus quer mudar a situação, não há ninguém que possa atrapalhar teus sonhos. Quando Deus escolhe, pastor Erenilton, tem algo diferente. Tem um brilho diferente. Quando você tem uma chamada, Deus, Ele proporciona algo sobrenatural. Eu sou o filho da promessa. Hoje não era para eu estar aqui. Por quê? Porque o inimigo, ele é astúcio. Ele armou um laço quando eu tinha 16 anos e me jogou em coma. Me jogou a óbito. Eu só fui morto e hoje estou vivo. Glória a Deus. Mas você que tem promessa não morre. Você que é escolhido não morre. Meu testemunho é grande. Outro dia eu venho aqui falar. Só vou falar um pedaço para vocês ficarem à vontade. Eu com 16 anos de idade tive 6 convulsões no Clériston Andrade. Tive 6 paradas cardíacas. Tomei 6 choques anafiláticos. 6.000 volts. O homem só consegue tomar um. Mas o nosso Deus, Ele complica para depois explicar por que complicou. Às vezes na tua vida a prova pode estar grande, mas no final a tua vitória está sendo completada por Ele. Porque que te chamou garante. Eu vim a óbito às 12 horas da noite. Dizem que 12 horas da noite é a hora de maldita. Mas eu digo que não é. Porque foi às 12 horas da noite em Belém nasceu Ele, Jesus de Nazaré. Às 12 horas da noite, Paulo e Silas na prisão, as cadeias se quebraram. Então, 12 horas é a noite da tua bênção. Tua bênção. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quando chegou, minha mãe estava em casa orando. O poder que tem a oração. Seu filho pode estar desenganado, mas a sua oração, quando chega no coração do Senhor, Ele se abaixa, como Ele fez no Salmo 40 com Davi. Esperou com paciência no Senhor, inclinou seus ouvidos e ouviu o clamor de Davi. Então com você não é diferente. E minha mãe em casa orando, pastor, não queria que ela fosse meu filho dela morto, com um saco preto. Mas tem um mistério. Ela disse lá: Espírito Santo, visita ele essa noite. Espírito Santo, visita quem está aqui essa noite. Espírito Santo, muda a situação de quem está aqui essa noite. E minha mãe começou a clamar. Minha mãe começou a clamar. E quando clamas, Oh, Deus, o maravilhoso. Senhor responde. Aleluia, meu Deus. Ela chegou até o hospital. E meus irmãos disseram: ele está morto lá no necrotério. Ele está morto para os homens. Mas na tua vida quem dá a última palavra é Deus. Na tua vida quem dá a última palavra é Deus. O homem pode dizer que tu não vai conseguir, mas quando Deus te chama, Ele garante. E está eu lá no necrotério. Múltipla falência dos órgãos. Todos os órgãos
tinha parado. Minha mãe disse assim: se o Senhor estiver comigo, Ele vai levantar. Porque o meu filho ainda apregoará a palavra de Deus. E começou a orar: Senhor, envia anjos, Pai, para levantar esse mancebo, essa criança, Pai, que ainda tem uma trajetória na Tua presença. E naquele momento, o Senhor começou a ouvir o clamor dela. Os médicos já tinham tudo assinado, atestado. Minha mãe começou a orar meus pés, começou a fazer massagem. O sangue começou a voltar ao normal, depois de 8 horas morto. Eu comecei a reagir. E o nome de Deus foi glorificado. Agora sabe por que foi glorificado? Porque ela adorou. Porque ela pagou o preço. Até hoje eu tenho as marcas. Olha para minha cabeça aí, ó. Afundamento de crânio. Eu tenho um braço maior que o outro. E uma perna maior que outra. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está aqui hoje. Esse é o Deus que está mudando a tua história. Tu está pensando que não vai dar certo? Tenha certeza que vai dar certo. Porque quando o projeto é de Deus, dá certo. Quando o projeto é do homem, nada vai para frente. O homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus. E Saul, retornando para a mensagem, já estava indo além de Deus. Porque Deus mandou ele ir fazer a vontade deles até os amalequitas. Só que Saul não fez a vontade de Deus. Vai lá, Saul, mate todo mundo. Não traga nada. Só que o olho do homem é ganancioso. O olho do homem é um olho corruptível. É verdade. E Saul trouxe gordura, trouxe as vacas. E o Senhor falou com ele: Saul, eu te disse que era para matar todos. Mas o Senhor, quando ele tem uma escolha, Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. ele cumpre. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te escolheu, Ele vai fazer. Deus disse: Samuel, vai, enche teu vaso de azeite, porque vaso vazio não pode encher outro. A mesma coisa são vocês, jovens. O vaso tem que estar sempre transbordando. Porque eu sou crente, estou andando com uma pessoa que não é evangélica. Você tem que estar evangelizando ele, não fazendo as coisas que eles fazem. Porque você é o escolhido. E o escolhido, ele tem a diferença. Ele tem a marca. Quando o Senhor mandou Samuel encher o vaso de azeite, foi porque algo sobrenatural ele ia fazer. Mandou ir até a casa de Jessé o belemita. Só que hoje as pessoas veem por aparência, as pessoas veem por quantidade, as pessoas veem por condições financeiras. Mas quando o Senhor escolhe, o critério é dele, a hora é dele, a vontade é dele, é ele que faz. Glória a Deus. Não é o homem. Porque o homem ele pode fazer, mas não dá certo. Porque quando Deus faz, dá certo. Você pode caminhar, pelejar, sozinho com seus braços.
Mas lá na frente, se você não estiver com Deus de Israel, você não vai para lugar nenhum. E na casa de Jessé tinha 7 filhos. Só que estava faltando um. O que estava faltando era o escolhido do Senhor. Quem foi Davi? Um homem, um jovem, um mancebo, uma criança. A Bíblia nos relata a idade dele. Só que era um homem de boa aparência. Ele sempre ia para o campo fazer a vontade que o pai dele mandava. Ele nunca era escolhido para aprender a guerrear, para aprender a tratar das guerras. Porque naquele tempo, o homem forte, ele era preparado desde criança. E, voltando um pouco, Saul tinha um filho Jonatas, que poderia ser rei, que poderia ser escolhido. Aleluia. Mas quem te chamou para te sentar nessa cadeira foi o Rei dos Reis. Aleluia. Quem te chamou para fazer a diferença foi Ele. Aquele que te chamou, Ele garante. Porque a tua vitória é a tua persistência. A tua vitória é a tua trajetória no caminho do Senhor. Aonde tu passar, levai um homem de Deus, levai uma mulher de Deus. E o Senhor sempre olhando Davi. Davi ia para o campo com sua harpa, tocando salmos. Davi ia para o campo, protegendo as ovelhas. Olhe que onde você está, os olhos do Senhor estão te olhando. Aleluia, Jesus. Olha onde você está, o que você está fazendo, os olhos do Senhor são chama de fogo. Você pode estar escondendo do pastor e das pastoras, mas ele lá de cima está te olhando. Ele está contemplando os bons e os maus, pastor. Cortando a cabeça aí, ó. Só que Davi tinha uma essência. A essência da adoração. Davi tinha algo diferente, que era adorar o Senhor. No início do culto aqui teve adoração. Tinha alguns ligados e outros desligados. Porque para adorar o Senhor tem que se aquebrantar de verdade. Porque para adorar o Senhor tem que ser de todo o coração. Para adorar o Senhor não é dos lábios. Para adorar o Senhor tem que ser com a alma, tem que ser com o Espírito. Então quando você adorar, não adore a Ele de qualquer jeito. Não brinque com as coisas de Deus, porque Ele é Deus de amor e também de justiça. Davi foi escolhido porque ele adorou de uma forma diferente. Aleluia, meu Deus. Davi adorou de uma forma que agradou a Deus. A tua cadeira está separada. Glória, meu Deus, meu Cristo. Aleluia, Jeová. Aleluia, meu Deus. Só vai sentar na mesa na hora que ele chegar. Só vai sentar na mesa na hora que ele chegar. Só vai sentar na mesa quando o Senhor mandar. A tua cadeira está aí. O teu chamado está aqui. Só depende de você. Só depende da tua adoração. Porque Davi estava no campo. Ele não estava brincando de ser crente. Ele estava adorando.
Ele estava lá, mas na hora que Jessé chamou ele, o Senhor disse: não, vem. Passou Ramá, passou os outros, todos fortes. Samuel, tu vê muito pela aparência. Eu não olho para a aparência do homem não, Samuel. Samuel, eu não olho para a aparência do homem não, Samuel. Ele pode estar de sapatinho de lã, mas por dentro pode ser um lobo. Oh, Deus maravilhoso. Davi estava lá, com seu coração humilde, com seu coração caridoso. Se uma ovelha subia, ele ia atrás. Eu creio que aqui quando a ovelha some, eu acho que esses pastores vão atrás, porque eu vi o carinho que as ovelhas tratam a eles. O teu chamado, a tua escolha, depende da sua opção. O quanto mais você adora, o Senhor te exalta. O quanto mais você se humilha, o Senhor te levanta. A mesa pode estar preparada, pastor Enilton. Missionária Raquel, o banquete está pronto. Mas só vai sentar na mesa na hora que o Senhor mandar. Só vai sentar na mesa na hora que o Senhor mandar. A luta pode estar grande, a peleja pode ser grande, mas quem está no meio da tua peleja já vai